noite, voltamos com nossa transmissão, estamos aqui, hein? Vamos lá, vamos entrar também no nosso Instagram, sem muita pressa. Espero que você não tenha desistido desse tempo de estudo da Palavra de Deus. Tecnologia é assim mesmo, né? A gente uma hora tá com a coisa, tá 100%, de repente fica mais ou menos. Você do Insta também, demorei, mas eu entrei. Chegamos aqui. Muito bom, queridos. Nosso assunto hoje é extremamente importante. Nós vamos falar dele. Deixa eu só abrir aqui meu estudo. Enquanto vocês vão chegando, vão falando do volume, do áudio, do áudio, da imagem, de tudo. Deixa eu pôr o microfone aqui. Espero que esteja em ordem aqui, não esteja... muito bom. Tá aqui já o meu estudo, tá na mão. Entrou aqui a Edna, boa noite também, minha irmã. Opa, é que o meu tá travado. Não, tem que entrar agora no novo. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu sair daqui e compartilhar o novo, né? O novo aqui que a gente tem. Espera aí um pouquinho. Temos que entrar direitinho aqui. Só um minutinho aqui. Vamos lá. Como é que tá aqui? Deixa eu ver. Eu tô aparecendo tranquilo. Deixa eu ver como é que tá aqui o nosso compartilhamento. Vamos ver aqui como é que estamos. Vamos lá. Muito bem. Vamos ver aqui. Ok, tá ótimo. Vamos compartilhar. Link. Muito bem, deixa eu compartilhar aqui no grupo da igreja. Isso, Neiva. Agora entra nesse aqui, ó. Vamos lá, hein? É por esse. Ok, muito bem. Boa noite a todos, queridos. Que bom. E agora, com qual que eu mandei? Acho que foi nesses aqui. Deixa eu ver se eu tô fazendo tudo certinho. Muito bem, deixa eu voltar aqui no meu Instagram, também aqui para o acompanhamento dos irmãos pelo Insta. Ok, estamos juntos. Ai, que bom, glória a Deus. Vai fazendo o seu comentário aí, vai colocando aí, vamos entrando, vamos chegando, que é tempo de estudarmos a palavra de Deus. Irmãos queridos, que assunto importante, nós vamos tratá-lo em duas etapas, né? Trabalhamos ele semana passada, quando falamos de Efésios, capítulo 2, porque é importante você entender a base bíblica, né, do conceito da graça, para que então possamos entrar num estudo propriamente dito relacionado à doutrina, né? Entender que aquilo que falamos enquanto doutrina bíblica, doutrina teológica, ele não é uma invenção humana, não é uma invenção da igreja presbiteriana ou de uma religião ou coisas do tipo. Nós vivemos e buscamos viver as doutrinas da palavra de Deus. E isso é fundamental a gente entender, que a Bíblia ela traz fundamentos para a vida. Ela explica, a Bíblia ela explica a vida com Deus. Dá para entender isso? A Bíblia não é um amontoado de promessas, um amontoado de versículos bonitos para a gente ficar jogando, para a gente se sentir bem. Não, a Bíblia ela traz em si conceitos sobre a nossa relação com Deus. Por que Deus veio nos salvar? Tem um objetivo, tem um motivo de Deus ter que vir nos salvar. Você já parou para pensar nisso? Eu fui salvo, né, pela graça, mas o que isso vale? Qual é o valor, o peso disso? Por que foi necessário a cruz de Jesus para nós? Né? Não é algo simplório, não podemos lidar com as doutrinas bíblicas de forma simplória. Temos que correr atrás de aprofundar-nos nelas para que possamos encontrar, para que tenhamos coração sábio e tenhamos fundamento, um alicerce bem rígido, bem firme. Amém?
Eu vou repetir algo que eu comecei semana passada dizendo. Quando falamos do pacto da graça, falamos de um dos temas mais centrais da doutrina da salvação. Ou seja, é Deus, em seu infinito amor, decidindo salvar uma humanidade perversa, rebelde e pecadora. É Deus, em seu infinito amor, decidindo. E esse verbo decidir é fundamental para entendermos a graça de Deus. Ou seja, não é o homem que decide por Deus. É Deus que decide em salvar o homem. Isso é fundamental que nós entendamos, ok? Entender a graça, então, é perceber a necessidade de salvação e a incapacidade humana em alcançá-la. Muito bem. Para falarmos novamente dessa graça, nós vamos voltar um pouco atrás na questão do pecado. Quais são as punições do pecado no mundo vindouro? Ou seja, as punições do pecado no mundo vindouro, ou seja, no final dos tempos, é a separação eterna da presença consoladora de Deus e os mais penosos tormentos na alma e no corpo, sem interrupção, no fogo do inferno e para sempre. Esse é o quadro que nós temos que partir. Ou seja, para falar do pacto da graça de Deus, para falar desse infinito amor, entendemos ele bem, nós temos que ter desenhado na nossa mente, no nosso coração, e a firme e a plena convicção de que após o pecado, por conta do pecado, o homem está destinado a ser punido. Após a sua morte, o homem sem salvação, ele vai para um estado eterno de separação da presença consoladora de Deus. O homem, ele vai para um estado de penosos tormentos na sua alma e no seu corpo. Diz lá que haverá choro, a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes. E essa situação, essa condição, esse lugar chamado fogo do inferno é algo ininterrupto, ou seja, é para sempre. Não existe purgatório. Não existe um lugar onde o ser humano vai pagar por todos os seus pecados e depois vai para a eternidade, para o céu. Não existe esse lugar. A Bíblia não fala desse lugar. A Bíblia fala de dois lugares. Fala do lugar das penas eternas, da punição eterna, do sofrimento eterno no corpo e na alma, chamado inferno. Isso depois da morte, ou após a volta de Jesus Cristo. E isso vai ser eterno, ou seja, todo homem na condição de pecador está destinado a esta situação quando morrer. Isso é o que a Bíblia nos diz. Um livro muito bom, se um dia você quiser, eu passo para você, chama O Poder do Evangelho, do Paul Washer. Tem uma frase dele que eu gostei muito e eu queria compartilhar com você. Ele diz assim: quando percebemos o que éramos antes de Cristo e o que merecíamos naquele estado, isso magnifica ainda mais a grandeza do Evangelho, ou no nosso caso, da graça de Deus. Ele faz um resumo, ele diz: éramos pecadores por natureza e pelas obras, e corruptos ao ponto da depravação. Éramos transgressores da lei e criminosos, sem nenhum apelo ou desculpa perante o tribunal da justiça de Deus. Merecíamos nada menos que a morte e condenação eterna. Aí começa a aparecer a graça.
Mas agora o sangue do próprio Filho de Deus nos salva. Enquanto éramos pecadores, nós vimos isso semana passada, nós éramos impotentes e inimigos de Deus, certo? O pecado, ele nos transformou em inimigos de Deus e a condenação eterna é o justo castigo para esta humanidade. Não há meios humanos, e nós precisamos bater nessa tecla, para o homem se salvar ou se livrar da condenação eterna. Eu me lembro que eu estava no começo do meu ministério e eu dei estava falando sobre isso numa escola dominical. E eu citei alguns casos de pessoas que a gente olha e fala, nossa, que pessoa maravilhosa. Né? Uma delas é a Madre Teresa de Calcutá. A gente tem a história dela e todos falam muito bem dela porque ela fazia muitas boas obras. Né? E alguém me questionou, pastor, é possível uma pessoa como ela ir para o inferno? Claro! A salvação não é pela obra das pessoas. A salvação é um pacto de graça que parte de Deus ao ser humano que ele quer salvar. Não há bondade humana suficiente para salvá-lo e livrá-lo do inferno. E preste atenção, não há bondade no homem para livrá-lo do inferno. Não existe, porque todos pecaram, somos corruptos, até as boas obras nossas. Até as nossas boas obras são ruins. Até as boas obras são egoístas, egocêntricas. Certo? Esse é um fato. Bom, enfim, é o que a palavra de Deus nos aponta. E aí, então, nós precisamos, então, olhar e enxergar, então, a salvação numa outra perspectiva, ou numa perspectiva verdadeiramente bíblica. E aí vem a próxima pergunta. Deixa Deus toda a humanidade perecer no estado de pecado e miséria? Essa é a pergunta. A resposta seria: Deus não deixa todos os homens perecerem no estado de pecado e miséria em que caíram pela violação do primeiro pacto, comumente chamado do pacto das obras, mas simplesmente por puro amor e misericórdia, livra os eleitos deste estado e os introduz num estado de salvação, pelo segundo pacto, comumente chamado pacto da graça. Entenda o que eu vou dizer aqui para você, isso é bíblico, certo? Deus deixa toda a humanidade ir para o inferno? Não. Deus salva para ele. Meu Jesus. Deus salva para ele pessoas. Deus salva para ele um povo. Essa salvação de Deus não depende daquilo que a pessoa faz. Esta salvação, ela depende única e exclusivamente da vontade de Deus, do seu amor, depende da sua misericórdia. Ok? Então não existe, não é a que o homem faz e Deus salva. Não. Ele salva aqueles que ele quer eleger, aqueles que ele quer, aos quais ele quer salvar. Amém? Bom, eu quero ler um texto para vocês. Eu quero que a gente volte na palavra. Deixa eu achar aqui a minha Bíblia. Certo? Deixa eu abrir uma Bíblia aqui para mim. E espero que ela abra bem também, né? E eu quero ler um texto da palavra de Deus. Irmãos, me perdoe por estar assim, meio, né? Desligou tudo, então eu estou retomando aqui o meu computador aqui, as coisas, né? Vamos ver aqui, me ajuda. Muito bem, vamos lá. Romanos, capítulo 8. Olhe comigo o texto, você.
que talvez esteja na dúvida, mas onde está isso na palavra de Deus? Né? Então a gente vai olhar de uma forma muito simples isso. Olha o que ele diz no verso 29 de Romanos 8. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então perceba que a salvação é um ato exclusivo de Deus àqueles que ele quer salvar. Nós não vamos entrar no tema da eleição, nem da predestinação, para não esticar o nosso tempo, mas nós não podemos deixar de colocar dessa forma, que Deus, ele, pelo puro amor dele, livra os eleitos desse estado e introduz eles, e aqui é interessante, num estado de salvação. Ele salva e ele coloca você, tira do estado de perdido, de condenado, para o estado de salvo. Ok? Com quem foi feito o pacto da graça? Bom, o pacto da graça, e aqui é importante, foi feito com Cristo, como o segundo Adão, e nele com todos os eleitos, como sua semente. Ou seja, Deus fez um pacto com Adão, o pacto da obediência, certo? A gente fala que seria o pacto da obra, ele tem que obedecer. E a bênção de Deus estaria sobre esta vida de obediência. Mas o pacto foi rompido quando Adão peca, certo? Agora Deus faz um pacto novo em Cristo Jesus, certo? Só que Cristo não peca, Cristo se entrega, Cristo cumpre o pacto. E o cumprimento do pacto de Cristo agora faz com que todo aquele que esteja em Cristo seja salvo. Mas o pacto ele é feito a partir de Cristo, né? Com Cristo Jesus, assim como foi com Adão, é feito com Cristo. Paulo chama Jesus do segundo Adão. E todos os eleitos são a semente agora, não nascidos da carne e nem do sangue, mas nascidos agora por meio do Espírito. Amém, gente? Dúvidas até aqui? Ninguém falou nada comigo, acho que está indo tudo bem. Vamos seguindo aqui. Como a graça se manifesta nesse segundo pacto? A graça de Deus se manifesta no segundo pacto com ele, livremente, provê e oferece aos pecadores um mediador. O que é um mediador? É aquele que abre o caminho, né? Ele abre a negociação, vamos por assim dizer, entre o homem pecador e Deus. Ele media essa relação, ele intercede por essa relação. Isso é muito interessante, porque a própria Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Ou seja, não há meios, e aqui é interessante, e a graça nos traz essa questão, não há acesso humano a Deus, senão por meio de Jesus. Primeiramente, para a salvação. Não há... Muito bem, Neiva, vou te responder essa pergunta rapidinho, já, aguenta aí. Não há meios do homem chegar até Deus por outro mediador. Só por Jesus. A salvação somente por meio de Jesus. E toda relação com Deus é só por meio da salvação em Jesus. Isso é a graça. Quem está fora do pacto da graça não tem acesso a Deus. Não tem um mediador. Né? Ai, fulano é de oração. Como assim? Se ele não tem acesso a Deus? Porque ele não passou por Cristo. Se ele não passou por Cristo, ele não tem acesso a Deus. Muito bem.
A Neiva pôs uma questão aqui. Pastor, a Bíblia fala que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos... Não que todos, ele chama ao arrependimento, Neiva, mas que ele deseja que todos cheguem ao arrependimento. É claro, Deus ama a humanidade, certo? Porém, apesar dele amar a humanidade e desejar que essa humanidade não se perca, pelo fato do homem ter escolhido o pecado, Deus lhe permite ir para o inferno. Quem vai para o inferno é o homem por conta de si, não por conta de Deus. Certo? Deus deseja que todos cheguem, mas mas o pecado impede o homem de chegar até Deus. Certo? Deus tem alguma opção. Deus pode fazer o que ele quiser? Pode. Mas ele quis salvar para ele algumas pessoas. E não todas. Ok? Então preste atenção. Quem convence do pecado é o Espírito Santo. Certo? Então, somente por meio da ação da graça, do poder do Espírito Santo, que uma pessoa pode ser salva e se arrepender do seu pecado. Né? Mas vamos atrás do texto. Vamos lá. Ok? Deu para entender, Neiva? Espero que eu tenha conseguido explicar para responder a pergunta. Deus deseja que as pessoas, não quer que as pessoas vão para o inferno. Mas as pessoas vão para o inferno porque elas querem. Porque elas decidiram viver no pecado. Ok? E Deus dá essa liberdade. Vocês querem. Só que ele pensa, ele diz, eu salvarei para mim um povo. Certo? Um povo. Porque o ser humano, ele por natureza, ele é mau. E ele deseja o mal. Vamos seguir. Onde eu parei aqui. Então, por meio de Jesus Cristo, Deus oferece vida, o mediador, a vida e a salvação por meio dele. Exigindo a fé como condição de interessá-los nele. Promete e dá o seu Espírito a todos os seus eleitos, para neles operar essa fé com todas as mais graças salvadoras e para habilitar a prática de toda a santa obediência, como evidência e veracidade da sua fé e gratidão para com Deus, e como o caminho que Deus lhes designou para a salvação. Irmãos, dá para entender isso aí, o que eu li aqui agora? Ou seja, Deus, ele provê um mediador e a graça, por meio desse mediador, o eleito, ele encontra a vida e a salvação em Jesus. E essa salvação em Jesus exige dele a fé, o crer em Jesus como Salvador. Mas até o crer em Jesus como Salvador já é fruto do Espírito Santo de Deus, dessa nova vida, certo? Ele deseja a Deus, certo? E agora ele crê. E por meio desse crer agora, ele vive, certo? A partir da obediência. Aquilo que Calvino fala da perseverança dos santos, ou seja, o cristão, o salvo, o eleito, ele é alguém que obedece. Ele tem o desejo pela obediência. Ele tem o desejo pela vida. Irmãos,
A forma que eu entendo, que eu consigo explicar de uma forma bem prática, esse lugar da graça, esse lugar da salvação, o estar inserido no pacto da graça, é que Deus, ele, por meio de Jesus Cristo, ele liberta-nos desta ilusão da vida sem Deus. Ele nos move ao arrependimento. Ele nos faz enxergar em Cristo o Salvador e em Cristo uma nova vida. E eu gosto da ideia da obediência, porque a obediência para o cristão nada mais é do que o viver a vida criada por Deus. A obediência na vida do cristão não é a busca por agradar a Deus e ser salvo, mas a obediência é o resultado da salvação, é o resultado do pacto da graça. Esse é o resultado, é a obediência, certo? É a adoração, né? É o estar com Deus. Isso é a condição, isso faz parte do pacto da graça de Deus. Graça. O que significa a palavra graça? Um favor gratuito para pessoas que não merecem. Ok? De uma forma bem resumida, né? De uma forma bem resumida aí. Quem está chegando aqui? A Jane, a esposa do William, né? Deus abençoe, minha irmã. Muito bom. O pacto da graça sempre foi administrado da mesma maneira? Vamos lá ver. O que nós lemos aqui no nosso estudo? O pacto da graça nem sempre foi administrado da mesma maneira, mas as administrações no Velho eram diferentes daquelas do Novo. Por quê? Vamos falar. Existia esse pacto no Antigo Testamento? De certa maneira, sim. Por quê? Porque o Cristo ele é prometido lá no Éden já, né? O Cristo Redentor, né? O Cristo que traria a salvação é prometido lá no Éden, né? Da descendência da mulher sairia aquele que pisaria a cabeça da serpente, certo? O conceito do sangue derramado para o perdão do pecado, ele vai sendo construído ao longo da história veterotestamentária, certo? E com o surgimento, então, da promessa do Messias, certo? A graça ela se consolida, ou seja, aquele então que se firmou na promessa do Messias, se firmou na promessa da aliança de Deus, esse foi salvo. É aquilo que Hebreus fala de Abraão. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça, ou seja, foi fruto da graça também de Deus, ok? Mas ela agia, ela operava de uma maneira diferente, porque Jesus ainda não tinha vindo de fato. Então, era uma fé na promessa. Para ser bem simples, agora nós temos uma fé no Cristo verdadeiro, no Cristo histórico, no Cristo que morreu e ressuscitou. Nós vimos a morte e ressurreição de Jesus. Nós cremos no fato, não na promessa. Nós cremos num fato histórico que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás. Certo? Muito bem. Como isso, então, foi administrado no Antigo Testamento? Vamos falar de uma forma bem detalhada. O pacto da graça foi administrado no Antigo Testamento pelas promessas, pelas profecias, pelos sacrifícios e pelos símbolos que depois sinalizaram a Cristo, a circuncisão, a Páscoa e outros tantos ordenados. Todos eles tipificaram a Jesus ou apontaram para Jesus que viria e eram naquele tempo suficiente para edificar os eleitos na fé do Messias prometido.
Como eu disse, crer na promessa. Por quem tiveram ainda nesse tempo a plena remissão do pecado e a salvação eterna. Então esse pacto ele é administrado dessa forma, a partir da promessa, ok? Como ele é administrado no Novo Testamento? No Novo Testamento, quando Cristo agora, a substância, o ser, se manifestou, o mesmo pacto foi e continua a ser administrado pela pregação da palavra, pela celebração dos sacramentos, batismo, ceia do Senhor, e assim a graça e a salvação se manifestam em maior plenitude, evidência, eficácia e agora para todas as nações. Esse é um detalhe muito interessante, né? Ou seja, esse pacto da graça ele ficou mais restrito ao povo judeu no Antigo Testamento, mas quando Cristo vem, isso se espalha para todas as nações. Agora, todos os povos podem ser salvos. Naquela época podia, mas tinha que se juntar ao povo judeu. Agora não. Agora você permanece onde você está. Nós somos brasileiros, só que nós cremos no Cristo como o Messias, o Salvador, e aquele que é o mediador, e esse é o assunto interessante agora. Quem é o mediador do pacto? Voltando a esse assunto, o único mediador do pacto é Jesus Cristo. Terminando aqui. O único mediador do pacto é Jesus Cristo, que sendo o eterno Filho de Deus, da mesma substância e igual ao Pai, na plenitude do tempo, fez-se homem, e assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas, perfeitas e distintas, e uma só pessoa para sempre. O pacto da graça, na graça a gente compreende também essa ideia de que Jesus é o Deus, Filho de Deus, e o Deus que se fez carne e habitou entre nós, e por meio dele, do seu sacrifício, é que nós pudemos, ou Deus tirou os eleitos da condição de perdidos e pecadores e trouxe eles para a condição de salvo. Mais uma vez, o pacto da graça tira o mérito humano, porque ele não existe, e coloca todo o mérito da salvação à vontade soberana de Deus, ao amor de Deus, e condicionado tudo isso a Cristo Jesus como o único mediador, o único caminho que se encontra a salvação e a graça, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, seja na promessa ou seja no evento, no fato em si do sacrifício de Jesus. Queridos, dúvidas mandem para mim, eu estou aqui para responder, né? Mas eu finalizo aqui o nosso estudo sobre o Pacto da Graça. Se você quer reveja não só essa live, mas reveja também a live anterior, que eu falo de Efésios capítulo 2, ok? Após essa nossa... a partir daqui, então, a gente vai partir por mais um elemento para entendermos a soteriologia. Nós vamos passar agora por 4 assuntos importantes, né? Que é a conversão, que é a justificação, a regeneração e a regeneração e a santificação, certo? Nós vamos passar por esses assuntos na próxima semana e você participe também e tire as dúvidas. Eu estou no WhatsApp, estou como você quiser me ligar para conversar. Não fique com dúvida, mas é importante você entender o que é o Pacto da Graça, como ele é um evento de Deus para o ser humano. Amém, queridos? Que bom. Vamos orar? Vamos pedir a Deus a bênção dele para esse fim de noite. Desculpa, eu não orei no começo. Fiquei meio agitado aqui, que caiu, precisamos recomeçar e eu queria começar logo, né? Mas foi aí uma boa aula, 35 minutos de aula.
Tá bom, né? Tá bom pra gente aprender e crescer um pouquinho mais. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, por Cristo Jesus. Obrigado pela tua graça e pelo pacto da graça. Obrigado pela salvação em Jesus Cristo, ó Deus. Ó Senhor, ajuda-nos a entender, ó Pai, que a salvação vem de ti. E que, ó Deus, homem algum consegue ela por si só. Ó Deus, ajuda-nos a perceber a grandeza e a majestade que é o teu evangelho. A grandeza e a majestade que é, e o privilégio que é ser salvo, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a andar em santidade, caminharmos para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Abençoe os irmãos que estão na live, abençoe a tua igreja aqui de José Bonifácio. Abençoe aqueles que estão enfermos, se recuperando. Eu lembro do pastor Aguinaldo e de outros, ó Pai, que estão sofrendo com o conto do Covid. Cura, Pai, restaura a saúde em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém, queridos? Obrigado pela presença de vocês que ficaram comigo até agora. Deus abençoe a vida poderosamente de todos vocês. Até quarta-feira. Amanhã tem ciclo de oração, dia de oração, 9 horas a igreja está aberta, vou estar lá. E quarta-feira nós temos a nossa noite de esperança. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.